Já temos a presença ilustre da Denise aqui conosco. Muito feliz. Bom, boa noite a todos. O Diogo também está presente, todos os presentes. Ficamos muito felizes com a presença de todos vocês. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao nosso presidente, Dr. Gustavo Chalfun, ao Dr. Sérgio Leonardo, aos nossos mestres, Dr. Lucas Andrade, o grande idealizador deste programa Direito na Escola, e ao nosso querido presidente Luiz Hernandes, que faz tudo acontecer com a gente. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula especial da nossa Escola de Líderes do Direito na Escola. Hoje temos a honra em receber uma profissional que se dedica sua vida à educação com propósito, cuidado e excelência. Com muita alegria, apresento vocês Valéria Eugênia. Ela é pedagoga, neuropsicopedagoga clínica e terapeuta sistêmica familiar. Atua como consultora educacional com foco em equipes de liderança, professores e famílias. É especialista em mediação da aprendizagem e desenvolvimento humano. Além disso, é palestrante, life coach e autora de livros didáticos para o ensino fundamental anos iniciais. Uma profissional completa que une conhecimento técnico com sensibilidade humana. Com vocês, Valéria Eugênia. Seja muito bem-vinda, a palavra é sua. Muito obrigada, Kátia. Boa noite a todos. Quero agradecer o convite que foi feito. Quem que não deixa brincar? Peraí, que tem que ir aberto aí, né, gente? Pessoal, por favor, vamos desligar os microfones? Por gentileza. Vai brincar lá, você. Ok? Posso voltar aqui? Posso, né? Sim, é com você, Valéria. Então, tá joia. Então, deixa eu retomar aqui meu agradecimento para estar aqui, né? Compartilhando um pouquinho de mim, né? Um pouquinho de quem eu sou, do que eu acredito, dentro desse tema, que é um tema tão rico, né? Eu acabei de atender um cliente agora, online, e ele tem um cargo de liderança na Copasa. Então, a gente estava falando justamente disso, né? Ele é líder de uma equipe, só que ele também é liderado por outros líderes, né? Que, na verdade, pela reflexão que nós fizemos hoje, ele não tem um líder, ele tem um chefe, né? E aí eu falei com ele, eu gosto muito de usar uma metáfora que é assim, o líder caminha junto, né? O líder é como se fosse um barco, né? Perto de outros barcos. E quando a gente está na praia, e a gente olha a maré subindo, então se a maré sobe, todos os barcos sobem juntos, né? Esse é o papel do líder, né? Caminhar junto, subir junto, né? Diferentemente de um chefe que tem toda uma questão de vaidade, de ego, né? E quando o Luiz me pediu para falar sobre esse tema, né? Então, assim, eu me senti muito confortável porque é uma coisa que eu acredito, né? Então, assim, inteligência emocional, para mim, hoje, principalmente, é o que rege a vida de todos nós, né? Porque sem inteligência emocional, a gente não chega em lugar nenhum, né? Então, muito obrigada, boa noite a todos que estão aqui, né? Além dessas coisas que a Kátia falou aí do meu currículo, né? Eu também sou mãe, tenho 2 filhos, meus amores, Guilherme e Matheus, 28 e 22 anos. Sou casada com o Du, esse ano a gente faz 35 anos de casada, né? E enquanto esposa, enquanto mãe, eu também atuo, né, nesse lugar de líder, né? Porque
a gente também é líder, né? Nas questões pessoais, familiares, não é? Hoje faz 7 anos que a minha mamãe foi morar no céu. E eu me inspiro também, né? No jeito dela de ser líder. Me inspiro em Nossa Senhora, que também é a luz do meu caminho, né? E é um pouco disso aí, né? Que eu sou, tá? Vou pedir para você, então, começar a compartilhar para a gente aí minha apresentação. Eu fiz essa apresentação só para a gente ter, né? Um direcionamento, mas assim, se quiserem, pode me interromper, pode fazer perguntas, tá? Eu estou aqui para a gente conversar e trocar, tá bom? Pode passar para o próximo. Acho que você vai ter que dar um enterzinho aí. Isso. Quando a gente vai falar de liderança, de inteligência emocional, para inspirar uma liderança, né? Vem essa pergunta: qual a chave mais importante para se ter uma liderança de sucesso? Então, a primeira coisa, né? Qual é a função de uma chave, gente? Não vamos pensar nesses carros modernos que hoje só com o dedo o carro liga, não, mas vamos pensar que nem numa fechadura digital, né? Vamos pensar numa chave mesmo. Um baú das 7 chaves, né? O que a chave faz? Né? A chave abre portas, abre gavetas, abre baús, né? E qual é a chave mais importante para a gente ter uma liderança de sucesso? Né? Pensando aí na metáfora dos barcos, né? Na beira-mar, qual que seria, né? Pode passar, Kátia. E aí? Boa noite. Ok. Boa noite, Josiane. E aí eu coloquei, né? 2 informações importantes aí. 2 conceitos importantes. Consciente de inteligência, que é o QI, e o consciente emocional, que é o que a gente mais preza hoje, né? Então, quando eu coloquei aí um quebra-cabeça e coloquei também um menininho aí, tipo, uau, e aí, né? Valéria, Oi. desculpa, mas parece que tem alguém com o áudio aberto. Podia avisar para não atrapalhar a reunião e a sua fala também, para a gente Eu conseguir a... ficar atento? Obrigada, doutora Cíntia. Eu acabei de mutar, viu? Agora deu certo. Obrigada Ok, por avisar. obrigada. Tá joia. E aí, gente, pensar em consciente de inteligência e pensar em consciente emocional. Será que existe um mais importante que o outro? Né? Eu coloquei uma peça de quebra-cabeça aí, né? A união de 4 peças aí. E esse menininho aí, essa figurinha aí, cheio de dúvida. Aí eu pergunto para vocês: será que existe um mais importante que o outro? Pode passar. Aí eu vou contar para vocês que os 2 quocientes importam. Eles têm seu grau de importância, porém, são importâncias diferentes. Então, até muito tempo atrás, né, media-se o grau de competência de uma pessoa num processo seletivo das grandes empresas, ou, enfim, em vários lugares, a pessoa era taxada pelo QI que ela tinha, né? Muitos testes, e isso chegava a determinar ou não o futuro de uma pessoa. Graças a Deus, né? O tempo passou, muitas pesquisas aconteceram e apareceu o nosso querido Daniel Goleman, né? Que ele trouxe um conceito de inteligência emocional. E aí foi um boom, né? Um boom na ciência, um boom em todos os lugares. Por quê? Começaram a ampliar os olhares, né? Começando a entender que a pessoa tem sim
o quociente de inteligência, isso é importante. É uma coisa que ela já nasce, né? A gente tem aí instrumentos técnicos específicos, né? Que mede o quociente de inteligência, hoje visto de uma outra forma, não para taxar, mas assim, para a gente saber em que terreno que a gente está semeando, né? Mas o Daniel Goleman trouxe a teoria da inteligência emocional. E quando ele fez isso, né, meio que colocou as pessoas para mudar os óculos, né? Por quê? Ele começou a entender que as duas inteligências funcionam como uma engrenagem. E não existe uma melhor do que a outra, tá? Pode passar, por favor. Todos nós sabemos que o QI é uma forma interessante de encaminhar as pessoas para as carreiras que elas escolherem, para os cargos, de acordo com a complexidade cognitiva que cada profissão necessita. Isso a gente não está desqualificando. Porém, não adianta nada uma pessoa ter um alto nível de quociente de inteligência se ela não tiver habilidades emocionais bem desenvolvidas, né? Então, ela pode ter. Depois das 9 ele estava no quinto sono. Quem vai levar os dois? Eu vou. Não, microfone ligado. De novo. E aí, uma pessoa extremamente inteligente, se ela não aprender a lidar com pessoas, né? Se ela não desenvolver essas habilidades emocionais, é como se ela tivesse um carro super potente parado na garagem, mas sem colocar combustível para esse carro andar. Pode passar? Kátia? Kátia sumiu. Não, tô aqui, só um minutinho. Só retornando aqui. Agarrou. Agarrou aqui, só um minutinho. Não tem problema não. Eu gosto muito desse livro, O Foco, tá? E gosto muito desse livro, que o Daniel vai falar especificamente da liderança, né? Da importância da inteligência emocional. Além desses, né? A gente tem inteligência emocional, que foi o primeiro dele, né? Que são recursos que é importante a gente ler, né? Para a gente começar a entender um pouco disso, quais os impactos disso na nossa vida, pessoal e profissional, né? Será que agora dá? Agora sim, essa, né? Ok. E aí, eu coloquei uma lâmpadazinha aí com bem em destaque amarelo aí, para dizer que o verdadeiro espírito da inteligência emocional vem de onde, gente? Vem da capacidade da gente perceber, entender e assimilar como a gente se sente diante de qualquer ocasião. Isso é muito tranquilo da gente perceber, porque vamos imaginar que eu estou com a Kátia andando pela rua. De repente, a gente está andando na calçada, conversando, e a gente escuta uma freada de um carro. Passamos pela mesma situação. A minha reação pode ser de um jeito, a reação da Kátia pode ser de outro. Por quê? Porque a forma com que eu vou elaborar aquela situação não necessariamente vai ser a mesma que a Kátia. Podemos as duas levar um susto ou não, de acordo com as minhas experiências pessoais. Aquela freada pode impactar
drasticamente, ou simplesmente é um susto pelo barulho, né? Então, ter inteligência emocional e pensar em liderança é isso. Um líder que tem uma inteligência emocional bem desenvolvida, ele consegue saber, ele consegue tomar as melhores decisões diante de um desafio que peça para ele uma solução, né? E inteligência emocional é a gente aprender a gerenciar nossas emoções, esses sentimentos. Por quê? Para que eu seja empático com o outro, para que eu me importe com o outro, eu preciso entender como que eu gerencio os meus sentimentos, as minhas emoções, para eu conseguir compreender o que o outro está passando. Empatia, nos últimos tempos, tem sido assim, né? Palavra mágica no senso comum, na boca de todo mundo. E a gente tem, até como frase de caminhão mesmo, né? Que empatia é o quê? É se colocar no lugar do outro. Eu, Valéria, Valerinha, Eugênia, tá? Eu entendo que empatia é eu me importar com o outro. Por quê? Eu nunca vou saber a dor que o outro sente. Para eu dizer, eu me coloquei no lugar do outro, eu sinto como o outro. Não, isso tudo é muito individual. Então, para mim, ter empatia pelos que estão no meu redor é eu dizer, eu me importo com você. Tá? Isso assim, depois de muitos estudos, de muitas pesquisas, eu me permito, e falo que a maturidade traz isso para a gente, né? Eu me permito acreditar, tá? Que ter empatia é eu me importar com os outros. Porque se eu me importo com você, eu consigo estabelecer relacionamentos saudáveis e funcionais, que é uma característica importante de um líder, né? Pode passar. E aí, eu venho com essa imagem de uma pessoa de frente aí para o espelho, né? E eu digo, é necessário liderar a si mesmo para poder liderar os outros. Então, é impossível que uma pessoa tenha uma liderança de excelência se ela não investir no autoconhecimento, se ela não conseguir liderar a si mesma, tá? Isso vem o quê? Lembrar a gente da importância do controle emocional, que ele vai exercer uma influência direta no bem-estar de quem está no nosso entorno. Tá tranquilo para vocês? Posso seguir do jeito que eu estou aqui? Sim, tá maravilhoso. Dando para entender tranquilamente. Então tá, pode passar. E aí vocês podem perguntar para mim, nossa, mas o tempo inteiro tá falando de inteligência emocional, de Daniel Goleman, o que é isso, né? Então, inteligência emocional é a capacidade de identificarmos nossos próprios sentimentos e dos outros, de nos motivarmos e de gerir bem as emoções dentro de nós e nos relacionamentos. Quando eu coloco aqui, identificar os nossos próprios sentimentos e dos outros, identificar é muito distante de julgar, tá, gente? Quem ama, cuida, né? Quem cuida, não julga. Apesar da gente estar aqui, né? No meio de um monte de advogados, né? Escola de líderes, direito na escola. O julgamento aqui que eu estou falando é um julgamento de valor, né? De superioridade, é diferente desse julgamento aí, dessa questão jurídica de vocês, que eu entendo bulufas. Admiro, respeito demais, mas eu não entendo nada. Falei com o Lucas isso outro dia, que a gente é muito desinformado. Então, quando a gente pensa em inteligência emocional, é isso. Ela é uma capacidade
Isso a gente aprende, a gente desenvolve, tá? Então, eu começo a me olhar, começo a identificar o que eu estou sentindo, aquilo é legítimo, e eu começo a identificar no comportamento do outro, né? E isso faz com que nós consigamos gerenciar melhor essas emoções e gerir os nossos relacionamentos também. Pode passar. E aí, dentro dessa ideia da inteligência emocional, Daniel identificou 5 componentes principais da inteligência emocional: autoconhecimento, autorregulação, motivação, empatia e habilidades sociais. Componentes que vão moldar a forma com que nós nos relacionamos com os outros. Isso vai determinar, né, a nossa eficácia em liderar e inspirar. Então, eu coloquei aí essa imagem com essa intenção, né, de mostrar que nós, no lugar de líderes, a gente vai inspirar pessoas. A gente vai inspirar pelo que a gente faz de bom, para a gente, né, para as pessoas terem o desejo de serem semelhantes a nós, da mesma forma que a gente pode inspirar as pessoas lideradas a serem totalmente diferentes, porque a nossa liderança não é eficaz. Então, quando a gente fala do primeiro componente aí do autoconhecimento, a gente precisa investir, né? Hoje é questão de amor mesmo, de auto-amor. Quanto mais eu me conheço, mais eu posso me relacionar bem com as outras pessoas. Autorregulação, né? Autorregulação vai falar de quê, né? De regular os meus comportamentos, evitar os rompantes, evitar a impulsividade. É eu saber o meu limite, o limite do outro. Motivação, né? Dentro de um conceito bem raso, o que é a motivação? Que faz parte, né? Que é um componente da inteligência emocional. Uma pessoa motivada é uma pessoa que tem motivos para fazer alguma coisa. Então, uma pessoa que é motivada, ela tem uma inteligência emocional saudável. A empatia, né? Dentro do meu olhar aí, que é eu me importar com o outro. E habilidades sociais, habilidades para lidar com pessoas. Né? Eu acho engraçadinho, porque meu marido é contador, né? Então ele fala assim, nossa, amor, eu prefiro meus números. Nossa, eu não gosto de lidar com muitas pessoas, não dou conta, não sei como é que você consegue. Para mim, passou de 10, já virou confusão. Eu falei assim, pois é, né? Cada um no seu quadrado, né? Mas habilidades sociais são as habilidades que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida. Então, uma pessoa que não consegue lidar bem, né, que ela tem relacionamentos interpessoais confusos, traumáticos, disfuncionais, ela não tem uma inteligência emocional. Né? Pensando que nós somos seres sociais, a gente precisa aprender, né, a lidar com pessoas. Pode passar. E aí eu pergunto para cada uma de vocês. Quantas vezes vocês já viram hoje a imagem de vocês refletida? Seja no espelho, em casa, no espelho do carro, no espelho retrovisor, na tela do celular, num vidro, enfim, numa mesa refletida a imagem. Aí eu pergunto, como você olha para você? Segundos para vocês pensarem, não precisa responder. A resposta é interna, pessoal. Como você olha para você? Isso é um presente, tá? Para todo mundo escrever num post-it assim, ó, e pregar na porta de casa, na geladeira, no espelho do banheiro. Como você olha para você? Pode passar. Quando eu olho para mim, né? Olhar de verdade, tá? Olhar para ver, né?
eu estou com foco na minha pessoa. Eu estou com foco por dentro, eu estou com foco por fora, né? Mas o olhar para a gente mesmo tem que ser um olhar cuidadoso. Nós precisamos aprender a nos olhar com amorosidade, para que a gente possa ver quem a gente é. Para além de ver se tem cabelo branco, se está precisando melhorar a maquiagem, se a roupa não está direito, se o cabelo está para cima, está para baixo, é a gente olhar para dentro. É focar naquilo que a gente tem. E todo líder, ele precisa ter foco triplo. Então, ele precisa ter um foco interno, de quem ele é. Ele precisa ter foco no outro, porque ele lida com pessoas, então ele tem que também focar no outro. E ele tem que ter um foco externo, para ele ter uma noção do contexto no geral. E eu ainda coloquei aí, ó, um líder inteligente tem habilidades para manter o foco associados à sua inteligência emocional. Então, olha essa imagem que eu coloquei aí. O que será que ela quer dizer? Pode abrir o microfone quem quiser falar. Eu penso, pode falar? Pode. Eu penso que, nesse caso, ele está querendo dizer que muitas vezes, a gente tem uma concentração muito voltada para a nossa questão, para aquilo que a gente pensa, e a gente tem dificuldade de enxergar o outro, né? E às vezes a gente pode ter alguma habilidade que a gente entende ser melhor e a gente muitas vezes considera o outro. Então, um bom líder não é aquele que manda, que comanda, que é imperativo, às vezes até um tom um pouco ditatorial. Um bom líder é aquele que sabe ouvir, que sabe olhar dentro dele, do coração dele, sabe olhar o outro e sabe enxergar ali o que a sociedade precisa, porque a gente tem sempre um papel na sociedade, né? Então, eu acho que um bom líder ele tem que ser capaz de ter uma visão total, né, daquilo que realmente está ao seu redor, entendeu? Então, assim, não sei se está certo, mas a minha ideia é essa. Ok, Cíntia, muito obrigada. A Cíntia fala da importância desse foco interno, né, para levar ao foco no outro e ter noção do foco do contexto. Ok. E vocês já pararam para pensar que também tem pessoas que o foco está sempre no outro? A pessoa que foca demais no outro, ela esquece de si, né? E às vezes focar demais no outro mistura com o foco externo também. Aí sai desse olhar cuidadoso e passa para o julgamento do certo e do errado, do julgamento de valor, né? Então, pensar em liderança aliada, né, que caminha junto aí com a inteligência emocional, é a gente ter noção disso, né? De que a gente tem que ter esse foco triplo e que isso também é desenvolvido, tá? A gente vai aprendendo, a gente vai olhando para isso, tá? Pode passar. O iPhone do Carlos está aberto, o microfone. E aí, vocês podem me perguntar, tudo bem, mas quais são, então, as características de um líder, né? E por que será que eu coloquei essa imagem, né? De uma mãozinha, assim, uma massa cinzenta pensante aí na mão, né? Para a gente lembrar. Eu trouxe aqui 8 características de um líder. Um líder de verdade. Ele tem empatia, ele consegue construir relacionamentos interpessoais, ele tem coerência com o que ele fala, com o que ele faz, com o que ele sugere, com o que ele comanda, né? Então a gente precisa ter coerência com aquilo.
Ele banca aquilo que ele sugere, aquilo que ele pede para fazer. Ele é observador e, ao mesmo tempo, ele tem uma escutativa. O que é uma escutativa, né, gente? É uma teoria que tem sido muito falada atualmente. Porque nós não aprendemos a ter uma escutativa. Nós, o tempo inteiro, né? Isso a gente pode observar dentro de casa, no ambiente familiar, com marido, filho, companheiro, colegas de trabalho. Alguém chega para conversar com a gente não consegue escutar de verdade essa pessoa. Primeiro, uma pessoa que tem uma escutativa bem desenvolvida, ela é tipo paisagem. Ela não manifesta nada na linguagem corporal. Ela não manifesta nada concordando ou discordando. Uma pessoa que tem uma escutativa, ela não atropela o outro que está falando. Numa escutativa, a pessoa não dá palpite, só se a pessoa pedir o seu palpite. Então, um bom líder, ele tem essa capacidade de observar e de escutar o que o outro quer dizer. Um líder tem o foco triplo, ele consegue fazer autogestão, porque se ele não tem autogestão, se ele não tem consciência daquilo que ele faz, de quem que ele é, do que ele acredita, do tipo de trabalho que ele vai fazer, como que ele vai gerir outras pessoas? Outra característica do líder, ele equilibra fluxos. Porque a gente está mexendo com gente. A gente está mexendo com processos, com várias coisas ao mesmo tempo. E um bom líder, ele vai equilibrar. Porque a coisa não é assim, né, gente? Parada. O movimento da vida é dinâmico. Então, um bom líder vai equilibrar fluxo, vai equilibrar mau humor, vai equilibrar conflitos de pensamentos, vai equilibrar comportamentos inadequados, ele vai equilibrar a ausência de um colega da equipe, enfim, ele vai equilibrando esses fluxos aí. E tem uma inteligência emocional bem desenvolvida. Pode passar. Como inspirar liderança? O que essa imagem quer dizer aí? Quem é o líder? Quem é o liderado? Quem será? Quem é quem nessa imagem? Quando a gente quer inspirar liderança com inteligência emocional, né? O que a gente precisa? Estar em sintonia com a realidade emocional interna e com a realidade emocional das pessoas com as quais a gente quer inspirar. Por isso eu trouxe essa imagem, né? Então, assim, o líder, ele é como se fosse uma lâmpada, né? Que vai irradiando luz por onde ele passa. E se a gente quer inspirar liderança, é isso que a gente vai fazer, com o nosso exemplo. Que é de quem aprende todos os dias. Né? A gente está falando disso aqui hoje. A gente poderia ficar muitas horas e a gente não ia esgotar esse tema, né? Então, nesse tempo que eu tenho aqui com vocês, é para provocar o desejo de querer saber mais. Né? Então, como assim, né? Para eu inspirar uma liderança de sucesso? Então, percebam que tudo parte da gente, né? O autoconhecimento, o olhar para dentro, é que vai determinar as nossas ações. Pode passar. E aí? Quais são os líderes que inspiram? Eu tenho duas pessoas, cada uma com uma peça do quebra-cabeça. Quando a gente monta um quebra-cabeça, a gente encaixa perfeitamente uma peça na outra, sem forçar, né? Não precisa forçar.
o encaixe, ele é suave. Tanto é que quebra-cabeça, na maioria das vezes, é de papel. Se eu forço, eu rasgo a peça. Então, a coisa é suave. Então, líderes que inspiram articulam valores compartilhados, que vão repercutir e motivar o grupo. São líderes com quem as pessoas adoram trabalhar. Por quê? Porque trazem à tona a visão que move a todos. Eles falam ao coração. Então, isso é muito forte. Pensar num líder que inspira é pensar num líder que fala ao coração de cada um dos liderados, dentro da ideia de que juntos somos mais. Pode passar. E para falar do coração para o coração, um líder precisa de quê? Conhecer os seus valores, o que demanda autoconsciência. Então, de novo, para que eu seja um líder que inspire outras pessoas, eu preciso falar do coração para o coração do outro. Né? Então, eu tenho que ter autoconsciência para que eu possa ter a consciência de que juntos somos muito mais e a gente vai muito mais longe. E aí, a gente vai agora, pode passar, pensar em algumas atitudes que levam à inteligência emocional. Então, ó, autoconhecimento, autocontrole, empatia, automotivação, habilidades sociais, autocompaixão. Autocompaixão vai trazer a situação de erro, né? O que é isso? Muitas vezes, nós não nos permitimos errar. E a gente precisa ser humilde suficientemente para entender que a gente pode errar. Todo mundo erra, todo mundo acerta. Nesse movimento frenético da vida, a gente tem que ter autocompaixão com a gente. Ninguém é perfeito, né? Autoconhecimento, a gente já falou. Autocontrole tem a ver com a autorregulação. A empatia, né? Que aí está lá no conceito mais comunzinho aí, né? Se colocar no lugar do outro. Que eu prefiro, né? Já falei para vocês desse olhar que eu tenho, né? De me importar com os outros. Ouvir com atenção e sem julgamento. Ter objetivos claros e persistir diante dos desafios, celebrando conquista por conquista. Isso é automotivação. Né? Eu sei onde eu quero chegar, eu tenho um alvo e eu vou passo a passo. Lidando com os meus erros, lidando com os meus desafios diários, tendo uma comunicação clara e respeitosa com os outros. Né? Por quê? Tem pesquisas que falam, né, que os grandes, os maiores conflitos existentes hoje, eles passam pela comunicação disfuncional, né? Aí entra a teoria dos ruídos de comunicação e tudo. Então, a gente precisa cuidar mais daquilo que a gente comunica, né? Pensando que o que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. Resolver conflitos de maneira construtiva. Saber trabalhar em equipe, que é um desafio, que a gente só vai aprender a trabalhar em equipe se a gente conhecer a gente cada vez mais. Pode passar. Tudo bem até aqui, pessoal? Posso seguir? Sim, tudo perfeito. Aí eu trago ponto de atenção. Líderes emocionalmente inteligentes são mais capazes de inspirar e motivar suas equipes, criando um ambiente positivo e produtivo. Se nós pensarmos que das 24 horas de um dia, normalmente a gente passa quantas horas no trabalho? Quantas horas dedicando ao nosso ofício, né? Muitas horas. Na maioria das vezes, a gente passa mais tempo com os colegas de trabalho,
no ambiente de trabalho do que com a família. Então, o nosso ambiente tem que ser leve, tem que ser produtivo, sim, mas tem que ser um ambiente positivo, gostoso, porque se não for gostoso, adoece. A gente adoece, né? Então, E fico quem sobre. vai determinar, né? Quem que vai temperar Tá podre. os líderes? Então, para que esse ambiente seja gostoso de estar, os líderes têm que ser emocionalmente inteligentes, tá? Porque aí sim eles serão mais eficazes em funcionar como uma inspiração para os outros. Pode passar. Transforme atitudes saudáveis em hábitos, gerencie suas emoções e torne sua vida mais prazerosa, serena e rica. Com isso, pratique uma liderança saudável e funcional. Por que eu pus essa imagem, tipo de uma pessoa aí meio que fazendo yoga, né? Para trazer essa ideia mesmo. Nós precisamos cuidar de nós, né? Atitude saudável não é fazer academia uma vez por semana, não é ter uma alimentação adequada só de segunda a quarta, ou então você tem uma alimentação saudável bem regular de segunda a sexta e sábado e domingo você chuta o balde, né? Você fala assim, ah, não, é o dia do lixo. Não adianta, a gente precisa criar regularidade, pensar em hábitos saudáveis. A gente precisa gerenciar melhor nossas emoções, né? Porque se nós somos energia, o que move o nosso corpo? O que dá energia? É a alimentação. E aí a gente pensa em alimentação do corpo físico, espiritual, mental e emocional, tá? Porque uma pessoa bem equilibrada, ela vai praticar uma liderança saudável, uma liderança funcional. Por quê? Porque ela é uma pessoa que está dentro de um equilíbrio. Quando eu falo de equilíbrio, eu não estou falando de perfeição, porque perfeição não existe, tá? Mas a gente vai equilibrando as nossas realidades. Pode passar. E aí eu vou lá no título, né, da minha palestra aqui, Desenvolvendo a Inteligência Emocional e a Liderança Inspiradora, para a gente fechar. Então, ó, autoconsciência emocional, autogestão emocional, empatia escutativa, comunicação inspiradora. Então, esses são os 4 pontos que determinam uma liderança inspiradora baseada na inteligência emocional. Então, quando a gente aumenta a nossa percepção das próprias emoções, a gente desenvolve a autoconsciência emocional. Quando eu aprendo a gerenciar minhas emoções em situações desafiadoras que nós temos o tempo inteiro, isso é o quê? Isso é uma autogestão emocional. Quando eu consigo aprofundar na compreensão dos outros, eu estou praticando a empatia e uma escutativa. E quando eu aprendo a comunicar com clareza e inspiração, né, eu tenho uma comunicação inspiradora. Para fechar, pode passar, Kátia. Eu quero abrir, a gente tem aí 10 minutos, né? Eu quero abrir desses minutinhos de conversa com essa pergunta. O que você leva de útil do encontro de hoje? Tem meu Instagram aí. Muito obrigada. Pode fechar a apresentação. E aí, quem quiser pode abrir o microfone, pode falar, pode comentar, pode responder, né? Você é terapeuta ocupacional? Sou terapeuta sistêmica, Ah, tá. especialista em desenvolvimento humano. Ah, Trabalho com família, trabalho com mulheres, trabalho com gente. uhum. Achei sua fala
Eu acho até que eu não vou saber me expressar exatamente o que eu quero, assim, nesse momento. Mas nesse espírito de liderança é que ele mostra para nós o quanto nós erramos na liderança. Às vezes a gente erra muito tentando acertar e a gente acaba deixando de liderar e passa a cuidar. Uhum, uhum. E ouvindo você falar, assim, sua fala, ela ficou como música aos meus ouvidos, e eu pensando, meu Deus, como eu erro no meu escritório, que eu faço de conta que eu sou a mãe de todo mundo no escritório, ao invés de ser a líder dele. Que lindo o seu depoimento, né? E preciso mudar isso. Num relacionamento profissional, né? Interpessoal profissional, a gente precisa cuidar disso, né? Cuidar do nosso autocuidado para a Uhum, gente poder liderar, né? Por isso eu comecei falando assim da diferença entre liderar e chefiar. Muitas vezes a pessoa não quer se indispor com as outras, né? Com as pessoas que são hierarquicamente submissas, né? E sim. aí fica cheio de melindres, né? Com cuidado, tipo assim, ai, mas se eu falar desse jeito, tananã, tananã. Só que não. As pessoas precisam entender. Hierarquicamente, você é líder. Você está ali para inspirar, para ensinar, né? Você está ali para aprender junto, mas para ensinar muita coisa. Mas você não tem a responsabilidade de uma mãe. Pois é, para mim foi quase que uma terapia. Isso aí, e aí eu percebi como eu faço isso. Eu Uhum, tenho a facilidade para dar ordens, para dizer fulano faz isso, fulano faz aquilo, sabe? Mas assim, se adoece, se precisar, eu coloco até no carro e levo em casa. uhum, Sabe, se quer fazer uma viagem, eu consigo. A senhora me permite uma dobra de turno? A senhora me permite tal coisa para isso? Eu sempre sou permissiva, mas eu percebo que essa gestão funciona, não que eu tenha todos na mão, mas funciona bem. Tenho respeito, a empatia, a amizade, mas eu percebo que muitas vezes eu fico sobrecarregada por não saber falar um não, uhum. Isso aí. por não querer me indispor, assim. Eu tenho funcionário que fala comigo, doutor, hoje é meu aniversário. Eu, de novo, não, meu aniversário de escritório. Eu sempre esqueço, eles gostam de falar isso comigo. Meu aniversário de escritório. E a sua terapia me mostrou que eu tenho que continuar fazendo essa gestão, mas eu Uhum. tenho que esquecer, assim, que eu não sou a mãe dos meus Isso mesmo. funcionários e dos meus associados. Muito bom. Muito Fica a dica bom. para as colegas se estiverem fazendo como eu. Né, Kátia? Cada aula é uma terapia para mim. Eu amo fazer terapia. Terapia é vida, né, gente? Verdade. Mais alguém? Obrigada, viu? Mais alguém quer comentar? Quer falar? Valéria, estou mais uma vez encantado com a sua aula, Oh, meu Deus. né? E hoje eu fiquei quietinho como aluno, combinei com a Kátia que ela ia fazer sua apresentação. Eu falei, hoje eu sou aluno da Valéria. É porque em outros contextos, gente, eu sou líder da Valéria. E aqui agora é o contrário. Valéria é a nossa líder, porque ela está transmitindo um grande conhecimento que ela adquiriu ao longo de muito tempo, com muito estudo e muito trabalho.
E eu me sinto muito honrado porque se todos os liderados fossem iguais a Valéria, que não dão trabalho nenhum, tra- trazem soluções e ainda torcem pro galo, Isso mesmo. seria maravilhoso. Mas a gente enfrenta dificuldades na liderança. E aí, Valéria, eu gostaria que você desse assim, uma dica. O que que a gente faz para poder a gente chamar a atenção de quem precisa que a gente chame a atenção, sem a pessoa ficar com raiva da gente, querer sumir e brigar com a gente. Nem É, chorar, nem chorar. isso. Como é que a gente faz? Porque na Porque o comissão, choro vem culpa. Se é, chora, você está culpado. às vezes a gente precisa chamar atenção no sentido, olha, essa palavra que você está usando não se adequa a essa palestra que a gente vai dar, ou cuidado com esse vestuário, porque às vezes, sei lá, uma saia muito curta no ambiente de escola pode assustar as pessoas, ou Uhum. coisas que são, assim, sutilezas, mas que às vezes são entendidas como ofensas. Então, eu vou traduzir minha pergunta aqui. Como a gente pode chamar a atenção sem ser entendido como uma ofensa? Tá. Primeira coisa, a gente precisa deixar as regras bem definidas. Porque a partir do momento que o ambiente tem as regras definidas de como é o funcionamento, a gente já tem uma base. A gente tem uma referência, né? Aí a gente sai do nosso lugar, que muitas vezes é desconfortável, de ficar cutucando o outro, né? Por isso eu falei, o que é óbvio para mim não é para o outro, né? E a gente, muitas vezes, espera que o outro tenha um entendimento 100% como a gente tem. Só que nós somos pessoas diferentes, né? Então, quanto mais eu me conheço, mais eu me certifico daquilo que eu acredito. Se eu sei o que é o combinado, é nele que eu vou falar. Então, pessoal, olha só, a gente, em alguns momentos, você chama no particular e pode até falar, ó, gostaria muito de estar isenta dessa situação, mas a gente precisa adequar algumas coisas. Não é pessoal, mas é você que é o responsável pela ação que não está legal. Então, a pessoa precisa entender que não é a Valéria, é a ação da Valéria. Sabe aquela coisa do filho, quem é pai, quem é mãe aqui? Você não vai sentir raiva do seu filho, mas você pode sentir raiva porque seu filho andou de meia branca pela casa fora e a meia ficou imunda. Então, você não sente raiva do filho. Você precisa pontuar isso para ele. Você sabe que o combinado é chegar da escola, tirar a meia, botar a meia na roupa suja. Não é ficar zanzando pela casa. Entende a diferença? Por quê? A gente parte de um combinado que já existe. Agora, se em alguma situação a pessoa ficar ofendida, gente, sinto muito. Você, enquanto líder, você tem que pontuar as coisas para que a liderança aconteça. Agora, a forma de dizer é que vai fazer a diferença. Porque a gente não tem que sair cutucando e falando, nossa, é o pior das pessoas, porque era para fazer tal coisa e você não fez. Não. Ó, hoje, tal atividade foi feita dessa e dessa forma, será que você consegue fazer de um outro jeito que atenda a demanda que foi pedida? E pronto. Quando a gente é claro naquilo que a gente quer comunicar, né, e a comunicação assertiva fala disso, a gente não fica de rodeios. Porque se você rodeia demais, você se perde. Se você justifica demais, você também perde a razão, você perde o raciocínio. Então a gente tem que ser claro, com polidez nas palavras. Eu falo muito com os meus clientes de consultório, falo com os meus alunos também. Hoje, problemas de comunicação, eles acontecem muito pela falta de polidez nas palavras. O que é polidez, né?
Antes de uma joia virar uma joia, essa pedra foi bruta na natureza. Então, para que ela se tornasse um anel aqui, quanto que ela foi lapidada, quanto que ela teve que ser polida, e as nossas palavras precisam ser polidas. E sofreu menos que a pérola. Pois é, tá vendo? O que o Rubem Alves fala? Que a joia preciosa que mais sofre é a pérola. Como que chama, Luiz, aquele livro do Rubem Alves? Pérola Feliz? Ostra Ostra feliz Feliz não faz não faz pérola. pérola. Respondi? Perfeito. E na hora que a gente está chegando ao fim da nossa aula, Uhum. Valéria, muito obrigado. Muito Você obrigada, é eu. uma inspiração para nós. Uma aula incrível. Eu tô assim, a minha cabeça tá, oh, meu Deus. Me vi várias vezes aqui na sua fala, principalmente na questão da autogestão, do autocuidado, de reconhecer os limites. E recebi até uma bronca lá no meu WhatsApp da Natália Araújo, que tá por aqui também, que é uma grande líder. Ela falou: tá vendo? Tá ouvindo, Luiz Hernandes? Porque a gente tem que celebrar as vitórias pequenas. Sim. E eu estava muito preocupado com as vitórias grandes. Hum, E, meu Deus, eu não tô dando conta, eu não tô dando conta, eu não tô dando conta. Mas a gente tem que celebrar as vitórias pequenas. E a gente tem uma vitória pequena que nem é tão pequena assim. É o DNE Experience 2025. Já tá tudo marcado, pronto, ajeitado. Ele vai se chamar DNE, perdão, Direito na Escola Origens. Não é, doutora Kátia? A gente quer voltar às origens. Nós queremos viver o início que foi isso aqui, ó. A gente quer voltar àquela experiência Avisa! das primeiras pessoas que foram às escolas, as primeiras pessoas que tiveram coragem de arriscar, que levaram portadas nas caras, não foram bem recebidas em vários lugares, mas que não desistiram, que buscaram se profissionalizar, que foram atrás de um propósito. Então nós queremos beber de novo da fonte do propósito do direito na escola. E é por isso que o direito na escola vai se chamar o nosso DNA Experience, Direito na Escola Origens. Vai ser no centro de Belo Horizonte. Vai ser no Teatro do Colégio Santo Agostinho, no dia 5 de julho. E eu já adianto a vocês que no ano passado as pessoas fugiram da confraternização porque tinham que ir embora, pegar o ônibus, o avião, e alguns foram para balada. Então, para você poder ir para balada em paz, ou descansar, ou ir, né, pegar o voo ou o ônibus, a nossa confraternização vai ser na sexta-feira, na véspera do nosso evento. Vai ser no dia 4 de julho à noite. As informações eu passo depois. As inscrições provavelmente já estarão abertas na segunda-feira no site da OAB Minas Gerais, tudo bem? E vai ser preço módico, é só para a gente conseguir mesmo tentar ofertar ali um lanchinho, alguma coisa. Ô, Valéria, Luiz, oi, Cíntia. será que eu posso dar uma palavrinha antes de você encerrar? 30 segundos, que aí nós 30 vamos segundos. deixar a Valéria fazer a propaganda dela, como é que a Não, gente encontra beleza. ela aí, e a Kátia vai encerrar pra gente. Vai lá, 30 segundos. Cíntia. Eu só queria falar, Valéria, primeiro que eu adorei, até participei aí, achei muito bacana, e queria aproveitar o ensejo que a minha fala dessa quebra do paradigma, daquele padrão da educação, do padrão do comportamento da inteligência, que exatamente faz parte da conversa, da palestra que a gente vai dar, Luiz, no dia 11, que a gente podia falar só com o pessoal, que dia 11 vai ter o perfil do advogado, nesse sentido que você falou, Isso. quebrando tudo. Então, até convidar Nós a vamos, a Valéria e gente todos manda no mais, grupo, né, no nosso que grupo de escola tiverem. de E que eu líderes. adorei, viu? Parabéns, adorei essa palestra dela e psicólogo maravilhosa, amei. obrigada, gente. Valéria, como é que a gente te encontra aí nas redes sociais? Quem quiser fazer um momento de consultoria com você? Pode, gente, me achar lá no Instagram. Essa é a Gabriela, tá? Ela já está aqui pedindo comida, tá, gente? Que lindo. É arroba Valerinha Eugênia Terapeuta no Instagram, vocês me acham lá.
Vai ser um prazer ter vocês, né? Todos os dias eu coloco um recadinho lá, eu acho que é importante. Aí, se forem me seguir, só sinaliza, eu sou, né, fulano, participei da sua palestra no Direito da Escola, só para eu saber quem é quem, tá? Muito obrigada, Luiz, pelo convite. E eu tenho que falar que eu estou contando para Deus e o mundo que o meu coordenador foi pupilo do Leão 14. Estou achando tão chique. Ninguém acredita Estou que achando tão é, chique o isso. Papa foi meu chefe. Não, o papai está querendo até te conhecer, meu filho. Meu pai te conheceu. Eu queria até perguntar isso para você, Luiz, porque eu sou católica praticante assim de movimento de igreja, né? Ó, Sou secretária, eu passo a semana inteira fazendo ata. E eu fiquei tão emocionada quando eu te vi com o Papa. Você fez um Bonitinho. seminário? na verdade, eu era religioso, eu era frei da Ordem de Santo Agostinho e o Papa Leão XIV era nosso prior geral. Na época eu tinha 20 anos, eu era novinho, né? Aquela Nossa, e foto. hoje você é tão tiozão, tão velho. Ai, Aquela foto tem história, né? Foi quando ele Você veio a era São Paulo. religioso, agora você não Aham. é? Você não Não, é? religioso no sentido de frei com votos, né? Hoje eu sou Tá. advogado. Hoje eu sou advogado, sou um leigo, sou uma pessoa que vai à missa. Mas o Papa é maravilhoso. Ele sim, um exemplo de liderança. que Ele bom. tem postura, firmeza, disciplina e muito Cuida estudo. dele, né? Autoconhecimento, faz Faz esporte. exercício físico todos os dias, come coisas saudáveis. É uma pessoa muito dedicada e muito discreto. Ele faz um trabalho discreto, sempre fez. Eu espero que agora ele vai ter que aparecer mais, né? Com esse cargo É, que ele tem. Mas palavra para a doutora Kátia fazer o encerramento. Muito obrigado, Valéria. Eu me inspiro em você. eu. Beijo, amor. Muito obrigada por tudo. Bom, então encerramos esta aula com o coração cheio de reflexões e inspirações. Agradecemos imensamente a Valéria Eugênia por compartilhar sua experiência e olhar cuidadoso sobre a educação e o papel das lideranças. A você que participou, nosso muito obrigado. Seguimos juntos, fortalecendo a nossa missão com coragem, afeto e propósito. Até a próxima aula da Escola de Líderes do Direito na Escola. Boa noite. Boa noite.